Ele nasceu em 1939 em Vitória da Conquista, na Bahia. Foi também ator e escritor e é o mais emblemático e controverso cineasta brasileiro. Glauber de Andrade Rocha é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Nossa cultura é a macumba e não a ópera. Somos um país sentimental, uma nação sem gravata. Glauber Rocha. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Frase síntese do cinema novo também nos dá um guia para entender, conhecer melhor um pouco de Glauber Rocha. Mauro, as poucas vezes que você esteve e viu Glauber, que impressão ele passava? Muito jovem, se eu vi 2 vezes foi muito, final dos anos 70, né? Para mim era uma figura meio inalcançável, porque eu era muito jovem e aquela figura elétrica, enfim, a gente tinha até medo de chegar perto do Glauber. Muita energia. Muita energia. Então a gente tentava vê-lo através dos filmes. Essa era o que a gente conseguia naquele momento. Eu tinha 17, 16 anos, final dos anos 70. Então aquela figura, quando chegava, todos corriam em volta dele, a gente não conseguia chegar perto e tinha até um pouco de medo, né? Era estranho. Muito bom, né? Analisando o acervo pessoal, que impressão fica desse pensador, desse artista, desse homem? Que é um pensador que não está restrito só ao âmbito do cinema brasileiro. Daí a importância da preservação do seu acervo, né, que é de interesse também para filosofia, letras. Glauber foi um teórico de cinema e também um historiador. E acho que o que mais, a mensagem que fica do acervo estar preservado é que de alguma forma a gente tem como se aproximar, além dos filmes, dessa dimensão fabulosa que era esse ser, né? Que foi o Glauber Rocha. Assim. O que você diria, né, quando a gente fala desse pensador, o que você diria que forma o Glauber, que está na cabeça dele, nas ideias dele? Bom, acho que o Glauber, em termos de formação, justamente tem um contexto dele, da Bahia, daquele momento, que faz dele, ao mesmo tempo, um pensador ímpar, mas fruto de um momento histórico e social. E, nesse sentido, acho que um grande provocador, ele tem aquela questão política em termos essenciais mesmo. Eu acho que é um grande legado de cidadania e de comprometimento artístico. Política, ciências sociais, pensamento... Esse é o cara, esse é o Glauber Rocha, além de um cineasta, alguém que estava sempre se importava com esse país? Sem dúvida. Eu acho que o Glauber, acima de tudo, acima de crítico e cineasta, e historiador e pensador, ele era um grande... era uma pessoa muito preocupada assim, em pensar um Brasil, né, em trazer um Brasil profundo, pensar a partir de uma certa modernidade, né, resgatar um certo Brasil profundo a partir de concepções rurais, né, assim, anticolonialistas, anti-imperialistas, e nessa concepção entrar em diálogo com outros países da América Latina também, com a África, né, resgatar certas concepções do nacional e da identidade nacional a partir desse diálogo mais amplo com a América Latina, a África, que são também nossas... Né, que a gente tem raízes em comum também, né? Você ia falando, eu ia pensando aqui que, né, como ele faz falta, né? Porque tudo isso que ele pensava, que ele pensou, que ele deixou pra gente, ainda é fundamental que a gente siga descobrindo, desvendando, né? Parece que a gente avançou tão pouco nesses campos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que eu acho que tem alguns cineastas da nova geração, né, falando na área de cinema mesmo, que tentam resgatar também, né, uma concepção de rural, de miséria, pensar o Brasil, né, também. Mas, sem dúvida, eu acho que com a densidade que o Glauber fazia, eu não sei, eu acho que hoje em dia é mais difícil. Faz falta, né? Faz falta. Analisando a obra dele, os filmes que você teve acesso, não só como espectador, mas como restaurador, esse homem de ideias, você acha que está presente em todo o cinema que ele faz? Sem dúvida nenhuma. Ele é um marco na história não só do cinema, como da cultura brasileira, porque ele quer traduzir as ideias que ele tem sobre o país
sobre como é que esse país deva ser, sobre o futuro desse país, sobre como a arte pode ajudar nisso, como o cinema pode ajudar nisso. E o trabalho dele era o embate dele com a transformação dos mecanismos que ele tinha, a tal da câmera na mão e da ideia na cabeça, em alguma coisa que pudesse falar do Brasil, falar das pessoas do Brasil, falar de alguma coisa nova que você pudesse transformar a partir da realidade que ele encontrou ali no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ele queria transformar o Brasil, então para isso ele encontrou no cinema uma ferramenta extraordinária, sua caneta, tá, de intervenção na realidade, e ele a partir daí começou a tentar traduzir todos os desejos interiores dele, mais do que ideias, conceitos, os desejos. O que ele queria? Ele queria um país bacana, queria um país alegre, queria um país, enfim, rico, não só no sentido econômico, mas no sentido pleno da palavra, queria um país feliz. E para isso como é que eu faço aqui um close seu para que isso aconteça? Ele misturava essas questões para resultar em arte. Mas deu de cara com uma ditadura, né? Deu de cara com o Brasil, nada fácil, né? O período era desfavorável, mas ao mesmo tempo, apesar da questão política muito rígida, eu acho que o trabalho dele também aparece por causa disso, ele rompe com tudo isso, né? E isso faz ele sofrer muito também, enfim, toda aquela geração sofre muito. Então, quando chega a história do cinema novo, tem até um fato curioso, nos anos 60, vendo um filme de Humberto Mauro, Ganga Bruta, ele reconhece o nascimento do cinema novo lá atrás. Quer dizer, ele reconhece que as raízes do cinema brasileiro, né? E ele consegue também, como o Hernani falou há pouco, quer dizer, como um grande artista que foi, não só cineasta, mas como uma personalidade cultural, ele rompe isso tudo, e aí sim, com aquela bravura, agressividade talvez, mas com aquela doçura também das personagens brasileiras, ele consegue também se impor àquele regime totalitário. Cinema novo, né? O cinema novo, ele tem geralmente você pode analisar ele através dessa importância para o cinema brasileiro, mas também por um momento que muita gente diz que ele se descolou do público. Você acha que isso procede? Bom, acho que tinha uma questão difícil em termos de linguagem, mas também provocativa no sentido de estimular as pessoas a aceitarem ou pelo menos interagirem com outras formas. Isso é válido, também tem suas restrições. Ele fez uma aposta. No acervo que você pesquisou, aparece um pouco sobre esse homem inquieto? Você teria como lembrar alguma coisa que existe nesse acervo que nos ilustre isso? Acho que o principal exemplo da inquietação que está presente no acervo é a quantidade de material, manuscrito, datilografado que ele produziu em tão pouco tempo de vida, assim, porque ele faleceu jovem, né, aos 42 anos. E você percebe que qualquer tipo de papel era suporte para as ideias, né? Como alguém que transbordava o tempo todo. E então, assim, muito manuscrito, muita documentação, muitas versões dos roteiros, com modificações, ele estava o tempo inteiro pensando. E isso dá para ter uma medida de como ele vivia, né? Parece que ele não fazia outra coisa senão escrever e filmar pela quantidade de que se produziam. Então, você percebe até a linguagem também do fluxo em algumas narrativas dele, velocidade de criação, velocidade de pensamento, que de alguma forma também está presente nos filmes, se pode perceber, né? Na Poesia do Terra em Transe e vários outros filmes, você vê essa verborragia e esse excesso de pensamento. Ele tinha um pensamento muito livre, acho que isso é o que mais marca assim, da obra dele, tanto dos filmes quanto da produção intelectual dele, é a liberdade de não necessariamente se vincular a um determinado pensamento, e essa liberdade era tão ampla mesmo que de alguma forma era difícil para relacionamento com determinados grupos ou determinadas questões, porque não se dá para filiar a um partido político, ou à esquerda ou à direita. Isso está presente, assim. E essa liberdade, então, a gente vai ver como é que ela resulta na obra, na linguagem. A ideia na cabeça, a câmera na mão. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, falando sobre ninguém mais, ninguém menos que Glauber Rocha.
Isso que a gente termina o bloco anterior falando sobre esse livre pensador que não se adequa, que não se filia, que não se enquadra. A linguagem dos filmes dele é uma tradução desse homem que pensa, que age assim? Acho que sim, Renato. Eu acho que tem um personagem, né, que é conhecido, que seria uma espécie de alter ego do Glauber, que é o poeta, né, o grande pensador intelectual em crise, de terra em transe, justamente, que eu acho que traduz um pouco o Glauber. E tem na época, né, tinha umas críticas, os escritos sobre Glauber, e teve uma celeuma em relação aos críticos paulistas, como Bernardet, por exemplo, que diziam justamente isso, de uma certa impossibilidade de um público mais amplo em entender determinados filmes, né, justamente pela narrativa, pela linguagem mais complexa, de querer passar, né, algumas informações de uma forma mais densa e mais aprofundada e tal. E talvez eu acho que possa ter criado algumas dificuldades em atingir um público de fato mais amplo, que era, eu acho, a intenção principal, né, assim, dele e do projeto do Cinema Novo mesmo, né, de resgatar um Brasil e passar o Brasil para o Brasil, assim, que não o Brasil desconhecido, né, para o Brasil da metrópole, enfim. Como é que a gente pode, analisando a obra dele, destacar alguma cena, alguma forma, onde essa linguagem, onde fica claro para a gente que linguagem era esse que ele optou? Olha, a obra do Glauber é cheio de momentos ditos antológicos. Tá? Ele é um cineasta extremamente inovador, é um cineasta que rompe consigo mesmo ao longo da sua obra, que parece curta na verdade, mas na verdade ela é muito longa, ela é muito complexa. E se você imaginar que, por exemplo, já ali em 1959, ele está fazendo um filme como o Paz, que é um curta-metragem, que já está dialogando com o concretismo brasileiro, que era já, digamos assim, uma criação radical ali àquela altura, que logo em seguida ele rompe com o que ele mesmo vai dizer que é um formalismo. Nada de formalismo, tem que ter um compromisso social e político. Ele rompe com isso e vai fazer o Barravento. O que o Barravento tem de novo? Você vai para a cultura negra, para a cultura afro-americana. Você vai para atores negros como protagonistas de uma história. Que até então era impensável em termos de um Brasil racista. De um Brasil onde essa separação entre ricos e pobres, esse Brasil de classe era muito extremado, onde você, na verdade, tinha uma pecha sobre o homem negro como subraça, etc, etc, etc. Ele vai lá e coloca lá o então Antônio Sampaio, depois Antônio Pitanga, e um elenco igualmente negro como protagonista de uma história complexa, de uma história de crítica política e social, de uma história de crítica à religião, como alienação popular, etc., de uma história que tinha tudo para romper com os padrões vigentes e que chega até mesmo a se tornar histórica, porque foi o primeiro nu frontal feminino da história do cinema brasileiro. A Luísa Maranhão, correndo lá pela areia, cria essa dimensão de romper com não só um padrão assim, um padrão assado, romper com tudo. Inclusive com um moralismo vigente e dominante, né? Com o moralismo, com as mentalidades, com os posicionamentos políticos e, sobretudo, com a ideia de que a arte devesse ter um encaminhamento devido. Não devia ter nenhum, podia ser qualquer coisa. Livre também, né? Totalmente livre, tanto que ele se permite romper consigo mesmo no filme seguinte, no outro, e ele faz uma estética da fome aqui, uma estética do sonho acolá, e de repente no final da vida já estava pensando outra coisa. Ele muda o tempo todo. Ele faz um programa de televisão que dá inveja a todo mundo que faz televisão, hoje, ontem, sempre, amanhã, que chamava? Programa Abertura. O que você acha que é o grande barato desse programa, que infelizmente não está presente nas escolas brasileiras como deveria estar hoje em dia? Bom, eu acho incrível o domínio que ele tem da linguagem e ao mesmo tempo da personagem que ele entrevista, e ele enquanto personagem entrevistador, diretor, como ele manipula ao vivo, já mostrando que hoje, supostamente uma coisa moderna, ele fazia há umas 3 décadas atrás, de mostrar todo o background que ele tinha para produzir aquela obra em tempo vivo. Desmistificava completamente, né, toda a comunicação. Exatamente, e não necessariamente desmistificava, mas mostrava a complexidade de tudo que estava fora e dentro, né? Ou seja, na cabeça dele, enquanto informação, elementos, recursos, e
toda a equipe que ele precisava, aquele entrevistado que estava na frente dele, a reação, o contexto espacial daquele instante. E mais uma vez a pergunta para você, né? Isso que a gente está falando aqui sobre linguagem, sobre essa inquietação, aparece de alguma forma concreta também no acervo dele? Sim, porque ele inovou a linguagem de várias formas, né? Inclusive, é até conhecido que o Glauber, em determinado momento da vida, final dos anos 60, 70, por volta de 76, começou a escrever usando os famosos K, Y, Z, e você vê que ele passa a utilizar essa linguagem com a maior naturalidade possível. Inclusive está publicado o Riverão Sussuarana, né, que é um romance que tem essa linguagem livre, assim, meio influenciada por James Joyce, Guimarães Rosa, mas sempre muito livre e inovador, assim, o pensamento próprio mesmo. Assim. Falando em pensamento, você como quem assistiu filmes, quem assimilou Glauber, como é que funciona essa relação? Isso realmente faz a cabeça da gente pensar melhor, desestrutura os nossos velhos e péssimos preconceitos? Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que romper, como o Glauber rompia, a gente tem que romper com a gente mesmo, né? Então não é fácil assistir. Talvez você tenha que assistir 1, 2, 3 vezes, talvez não entenda. E talvez tenha que continuar assistindo, conhecendo o acervo. Eu acho que a obra do Glauber não se resume aos filmes, né? A obra do Glauber se resume a tudo que ele produziu em volta dele, que são os desenhos, os textos, o que ele desenhava e desenhava por cima. Quer dizer, essa própria transformação dele. Eu acho que a gente ainda vai levar algum tempo para tentar entender, ou até cada um entender da sua maneira. Mas isso vai depender muito também da própria sociedade, de manter tudo isso vivo, né? Manter esse patrimônio que não pertence à família, apesar de ser ou legalmente pertencente à família do Glauber, isso pertence ao povo brasileiro. E aí eu acho que o Estado é omisso. O Estado tem que dar a condição de que isso sobreviva, né? E aí vale ressaltar o belíssimo trabalho de Dona Lúcia, que manteve isso, praticamente é o projeto da vida da Dona Lúcia. Vou te interromper aqui, porque no próximo bloco a gente vai aprofundar justamente isso. O Glauber hoje, o tempo Glauber, tudo isso que é nosso e que precisa ser preservado. O Unidiversidade está de volta no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, falando sobre Glauber Rocha, falando sobre tempo Glauber, que você deixou aqui no bloco anterior, inclusive falando sobre Dona Lúcia, essa guerreira fundamental para a preservação da vida e obra do Glauber. Dona Lúcia, ela fez loucuras durante a vida para vender casas, assim, para o Glauber filmar, e ela seguia o Glauber, então ela juntava os cacos do Glauber, né? Os pedaços que o Glauber ia produzindo, e juntando aquilo tudo, e depois da morte do Glauber, ela com aquele volume enorme de coisas que ela não sabia nem mais o que tinha, ela começou a procurar ajuda, né? Até que no final, na época do governo Sarney, eles conseguem a casa que está lá em Botafogo, que é o Tempo Glauber, e aí Dona Lúcia não tinha dinheiro para pagar água, para pagar a luz, então os amigos ajudavam, e aí vieram. E aí sim que você vê o quanto a força dessa mulher é importante, porque a partir desse momento ela consegue, reunindo forças, enfim, organizar esse acervo, dar o devido valor a esse acervo, depois já com a idade, com aquela incapacidade física, que é natural, né? Mas a capacidade mental até hoje, Dona Lúcia é muito viva, né? Paloma assume isso, né? A filha mais velha? A filha mais velha, né? Acho que fisicamente a filha mais parecida com Glauber, é engraçado. Fisicamente ela é muito parecida com Glauber. E ela assume isso e diversas mulheres, como a Ana, vão se juntando a isso, né? Vão se juntando. Então as mulheres estão muito presentes. Isso é um fato. As mulheres estão muito presentes na vida do Glauber. Mas não só as mulheres com quem ele teve um filho, enfim, com quem ele amou. Mas as mulheres que se juntaram para cuidar da obra. Isso é um fato curioso, né? E são elas que mantêm isso. Não há dúvida disso. A nossa participação é muito pequena. A participação das mulheres é muito maior, né? É isso mesmo? E Dona Lúcia vai além, né? Eu acho que Dona Lúcia ainda é uma personagem do Glauber. Só que ela veio antes. Isso é bem glauberiano, né? Isso é bem glauberiano, só que ela veio antes dele. E ela, de fato, é personagem mesmo. Existe um romance, A Rainha Louca, que a Dona Lúcia conta que foi inspirado no Glauber. Mas falando da questão das mulheres, é importante mesmo destacar, de fato, a visão que a Dona Lúcia teve muito antes do Glauber se tornar um grande artista.
a sensibilidade que ela teve de perceber logo na infância que ele tinha um talento especial e uma importância e um caminho a seguir. Então, desde muito jovem, ela sempre deu oportunidade para que ele e a Annecy também, que é a irmã do Glauber, Annecy Rocha, a grande atriz do cinema brasileiro, que infelizmente morreu muito cedo, né? Faleceu de uma forma trágica. Ela deu condições para que eles criassem, até para ele seguir a carreira cinematográfica e abandonar a faculdade, que era o desejo do pai. Durante a vida, como o Mauro falou muito bem, ela vendeu, por exemplo, a casa para financiar o Idade da Terra, para finalizar o Idade da Terra, e ficou sem onde morar. Essa situação é bastante cruel hoje em dia, porque para a Dona Lúcia, que investiu toda a vida assim, na obra do filho e depois na preservação dessa obra, hoje em dia o acervo foi transferido para São Paulo. Mas não o acervo todo, a parte do acervo. Eu me refiro à produção intelectual do Glauber e algumas fotografias. Mas existe boa parte da documentação que pertenceu ao próprio Glauber, que está no Tempo Glauber hoje em dia, e o Tempo Glauber atualmente está sem verbas para continuar com a sua equipe, que ficou por anos lá, teve apoio do Arquivo Nacional, do Mário Domingues, Sérgio Lima, Beatriz Monteiro e uma série de outras pessoas. E essa equipe que se formou nesse tempo todo de permanência, ela não pôde continuar. Então, acho que... Desculpa te interromper, porque eu acho que, assim, que essa garra que a Dona Lúcia tem, ao mesmo tempo que ela possibilita que isso tudo seja preservado, também demonstra como há um vazio de um Estado, de uma sociedade que não se mobiliza para preservar um dos seus maiores tesouros, né? Pois é, e o acervo foi declarado de interesse público e social em 2006, e isso confere a esse acervo uma importância, apesar de ser um acervo privado, né? É um acervo que, como o Mauro falou, o Hernani falou também, tem interesse público. Então, existe uma responsabilidade do Estado de manter esse acervo e também preservar o Tempo Glauber também, porque ele se tornou um ponto de referência, de pesquisa, durante anos, atendendo pesquisadores. E isso tem que, de alguma forma, continuar. Mesmo que o acervo integralmente não esteja lá, seria importante que se preserve o Tempo Glauber também com a sua história, que é a história da Dona Lúcia, também. É uma obra da Dona Lúcia, aliás, o Tempo Glauber. E todo o acervo que foi de documentação da difusão da obra do Glauber após a sua morte, que é um belo volume documental importante, tem uma importância histórica, e também a documentação produzida com a restauração dos filmes. Então, é um material a ser preservado também. Você acha que os nossos estudantes de cinema, eles sabem da importância, dão o devido valor, recebem das escolas e academias o Glauber da estatura que precisa ser recebido, visto e estudado? Bom, acho que não necessariamente, não apenas o Glauber, mas a obra cinematográfica brasileira, de um modo geral, merece e precisa cada vez mais dessas políticas que estava se falando agora. Uma política permanente, contínua, de preservação, de restauração, de respeito, de democratização, para que o brasileiro enxergue nos seus antecessores o que ele tem de raiz e o que ele pode proporcionar para os que vierem depois dele, inclusive. O que a gente tem do Glauber em termos de obra preservada? De cinema. Da parte de cinema, na filmografia dele, quase todos os filmes, na verdade somente o primeiro filme se perdeu, tá? Não sobreviveu. A partir do Pátio, praticamente tudo que ele realizou sobreviveu, foi restaurado, está de alguma maneira disponível aí, seja nas próprias películas, seja em DVD, seja passando na televisão. Enfim, você tem como acessar essa obra, tem como conhecer essa obra, tem como estudar essa obra, e querendo ampliar esse conhecimento, você tem como ir ao Tempo Glauber, você tem como olhar os documentos, compreender o que passava pela cabeça dele no momento da criação. Chega lá e poder ver, por exemplo, 13, 14 versões do roteiro do Deus e o Diabo, entender que começou de um jeito, foi terminar de outro. Enfim, ele está disponível, ele virou um patrimônio da cultura brasileira, ele está incorporado a essa cultura, ele hoje em dia é plenamente acessível. Isso não quer dizer que você encontre ele em cada esquina, isso quer dizer sim que ele está ali e você pode buscá-lo, tanto quanto ele buscou a certa altura compreender o país onde ele nasceu e viveu. Cinema brasileiro hoje presta a devida homenagem
ao Glauber, bebe do Glauber tudo que poderia beber. O Glauber está presente de alguma forma no cinema que se faz hoje, na sua opinião? Eu acho que no cinema tá e na crítica também, porque se a gente analisar alguns discursos de alguns críticos, né, de novos críticos sobretudo, não de críticos da época do Glauber, mas de novos fundadores né, de algumas revistas, enfim, importantes hoje em dia, eu acho que tem um discurso de resgate muito profundo, não só do Glauber, mas da concepção dele como autor, né? Eu acho que não foi à toa que o Hernani há pouco tempo falou do uso da caneta, né? Ele assinar com a câmera, que eu acho que ele fez uma referência clara à autoria do Glauber, né? Da importância dele como autor. E esses críticos que têm essa marca, né? Da influência do cinema de autor, enfim, resgatam muito o Glauber e são, eu diria até para provocar essa geração, um pouco nostálgicos, assim, como se o Glauber fosse o autor responsável por um rosto brasileiro, né, por representar um rosto do Brasil, né, e como se hoje em dia isso não fosse mais tão possível. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Mauro, Elis, Hernani, Dario e Ana por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.